Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula nós iremos provar juntos essa desigualdade do enunciado, ok? Observe o enunciado, ele pede para você provar que n mais 1 dividido por 2, tudo isso elevado a n, é maior que n fatorial, isso para todo inteiro n maior ou igual que 2. Então ele está dizendo que isso vale para n inteiro positivo a partir do 2, ou seja, para 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Então a gente quer provar que n mais 1 sobre 2 elevado a n é maior que n fatorial. Nessa desigualdade que aparece no enunciado, algumas coisas são bem sugestivas. Por exemplo, o n fatorial, vamos começar por ele. O n fatorial, nós sabemos que é uma maneira de você abreviar a multiplicação dos números naturais ou então inteiros positivos do 1 até o n. Então, se eu multiplico os números inteiros positivos ou naturais do 1 até o n, isso pode ser abreviado por n fatorial. Então, n fatorial a gente pode substituir por 1 vezes 2, vezes 3, vezes reticência, vezes n, ok? Vai até n. Então, a multiplicação dos números inteiros positivos do 1 até o n é abreviado por n fatorial, ok? Então, aqui a gente já nota que aparece o quê? A multiplicação dos inteiros positivos do 1 até o n, certo? Agora, no lado esquerdo da desigualdade, veja o que aparece. Aparece n mais 1 sobre 2. Ora, n mais 1 sobre 2, isso lembra alguma coisa, né? Isso nos remete à soma dos inteiros positivos, ou dos n primeiros números naturais, claro, começando no 1, né? Então, se você soma do 1 até o n, essa soma aqui também é muito conhecida como soma de Gauss, né? Diz a lenda que Gauss, aos 5 anos de idade, ele calcula esta soma e sozinho, tá certo? Essa soma é bastante conhecida, a gente sabe que para obter o resultado dela, basta pegar o primeiro, somar com o último termo, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Então, a soma dos inteiros positivos do 1 até o n, isso é o primeiro mais o último, ou seja, é o 1 mais o n, que dá n mais 1, vezes o número de termos, no caso eu tenho n termos, dividido pelo quê? Por 2. Então, percebam que no lado esquerdo da desigualdade aparece exatamente parte dessa fração aqui, aparece o n mais 1 sobre 2, tá ok? Então, é bastante sugestivo que a ferramenta que você vai usar para provar a desigualdade do enunciado. Por quê? Porque aqui aparece a soma dos números inteiros positivos do 1 até o n, e aqui aparece o produto deles. Então, aqui a gente poderia trabalhar com a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. E seria aplicada, elas seriam aplicadas, né, nesses n números aqui. Então a gente sabe o quê? Que a média aritmética ela é sempre maior ou igual que a média geométrica, ocorrendo a igualdade se os números são todos iguais. Como os números para os quais eu quero aplicar essas médias, eles são todos diferentes, então não vai ocorrer a igualdade, só vai ocorrer a desigualdade, certo? Por isso que lá na desigualdade no enunciado você tem apenas maior e não maior ou igual, ok?
Então, fazendo a média aritmética desses n números, o que é que vai ser a média aritmética? Vai ser a soma deles, 1 mais 2 mais 3 mais reticência mais n, dividido pela quantidade, que é igual a n. Aí isso aqui é a média aritmética. Só que a gente sabe que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. E a média geométrica seria o quê? Seria a raiz enésima, já que a gente tem n números, da multiplicação deles, que seria 1 vezes 2 vezes 3 até n, ok? A raiz enésima do produto deles da média geométrica. Aí a gente sabe o quê? Que a média aritmética ela é maior ou igual que a média geométrica, mas a igualdade, como eu disse, só ocorre quando os números são todos iguais. Já que aqui eles são distintos, vai ocorrer a desigualdade estrita, então vai ficar estritamente maior, ok? Aí note que aqui a gente pode, no lugar da soma do numerador, colocar n mais 1 vezes n sobre 2, então vai ficar n mais 1 multiplicado por n e dividido por 2. Aí essa soma, né, ela está dividida ainda por n. Aí isso vai ser maior, esse n aqui embaixo é o n do denominador da média aritmética. Aí vai ser maior que a raiz enésima, e esse produto aqui a gente pode abreviar escrevendo no lugar dele n fatorial. Ok? Aí fazendo agora as devidas simplificações, o lado esquerdo da desigualdade eu posso simplificar n com n. E aí vai sobrar apenas n mais 1 sobre 2. Isso vai ser maior que a raiz enésima de n fatorial. Agora, para me livrar do radical, porque esse radical não aparece lá na desigualdade no enunciado, eu vou elevar ambos os membros ao expoente n. Então, elevando o primeiro membro a n, a gente vai ter n mais 1 sobre 2 elevado a n, isso vai ser maior. Aí quando eu elevo o segundo membro a n, o radical desaparece, ficando apenas o n fatorial. E aí chegando na desigualdade que a gente queria provar, ok? Então vejam que demonstrar essa... eu não sei se falei igualdade, né? Chegando na desigualdade que a gente queria provar, né? O correto é uma desigualdade, tá? Observe que para provar essa desigualdade, eu utilizei a desigualdade clássica entre a média aritmética e a média geométrica, certo? Então, em problemas de desigualdade, né, pode ser que você tenha que utilizar, tá certo? Tenha que utilizar para provar a desigualdade do problema, MA/MG, né? Que a gente costuma chamar assim, a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica, a gente costuma chamar de MA e MG. Aqui no canal você vai encontrar, né, a demonstração da desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Em alguma videoaula aí eu devo ter feito a demonstração dessa desigualdade, né? Eu lembro bem que eu fiz para o caso que envolve 2 números, que envolve 4 números e que envolve 3 números, tá? As videoaulas devem ser assistidas nessa ordem. Você pega o caso da demonstração para 2 números, a demonstração para 4 números e a demonstração para 3 números. Ainda está faltando eu gravar uma videoaula demonstrando o caso geral, que é para N números, ok? Mas isso será feito em breve. Então, a demonstração da desigualdade lá do enunciado está feita e o problema está finalizado, ok? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.